mas em breve se tornaria testemunha silenciosa de uma escolha grave, feita por um dos filhos. Cam caminhava pelos arredores do acampamento quando percebeu algo incomum na tenda de seu pai. A cortina lateral estava entreaberta e um silêncio estranho pairava no ar. Movido por curiosidade, ele se aproximou. Ao espiar, deparou-se com uma cena inesperada. Noé, deitado, embriagado e nu. Ali, diante daquela imagem, Cam teve uma escolha. Poderia ter desviado o olhar, fechado discretamente a entrada da tenda, preservado a dignidade daquele que fora instrumento de salvação para sua própria vida. Mas algo dentro dele tomou outro rumo. Ele não apenas viu, decidiu contar. Saiu apressadamente e relatou o ocorrido a seus irmãos, Sem e Jafé. Não há sinal de constrangimento ou pesar em suas palavras. O tom era de escárnio. Seu gesto revelou algo profundo, uma falta de temor, um coração incapaz de proteger o que deveria ser sagrado. Cam não zombou abertamente, mas seu comportamento foi suficiente para expor o pai ao desprezo. E pior, para manchar o respeito que envolvia a figura de Noé dentro da família. O ato não foi apenas um erro, foi uma revelação. Na nova terra, em meio ao recomeço, o coração de Cam mostrou um traço que poderia ter passado despercebido em tempos comuns. Mas naquele momento ficou claro. Havia nele uma leveza perigosa diante da honra que se deve à figura paterna. Ele viu e expôs, quando deveria ter protegido e silenciado. Aquela atitude se tornou um divisor. O erro de Noé, apesar de evidente, era humano. Mas o gesto de Cam revelava algo mais: desprezo mascarado de indiferença. Um desrespeito que não precisava de gritos, pois se escondia nas entrelinhas de uma escolha maldosa. Sem e Jafé, ao ouvirem o relato, perceberam o peso da situação. Seus corações reagiram de forma diferente. Onde Cam viu ocasião para a zombaria, eles viram necessidade de reparação. E em breve, suas ações mostrariam o quanto honra e respeito ainda tinham lugar naquele mundo recém-reconstruído. Se você gosta de histórias e é fascinado por profecias e mistérios do fim dos tempos, não perca nosso e-book Bem-vindo ao Apocalipse. Pegue seu exemplar agora mesmo no link na descrição do vídeo. Ao ouvirem as palavras de Cam, Sem e Jafé se entreolharam. Não disseram muito, mas o silêncio entre eles falava por si. Havia algo sagrado que precisava ser restaurado, não com discursos ou repreensões, mas com atitudes. Eles não discutiram o erro do pai, nem alimentaram comentários. Em vez disso, decidiram agir com reverência. Tomaram uma capa. Não qualquer pedaço de tecido, mas algo que pudesse cobrir dignamente a nudez exposta de Noé. Seguraram a capa com cuidado e juntos caminharam de costas até a tenda. Seus passos eram lentos, conscientes. Eles não olharam. Não permitiram que os olhos tocassem a vergonha do pai. Pelo contrário, protegeram com gestos aquilo que a fraqueza humana havia deixado vulnerável. A imagem daqueles dois irmãos entrando de costas na tenda era de uma honra silenciosa. Uma reverência que falava mais alto que qualquer palavra. Eles cobriram o pai, sem acusações, sem ironias, sem revolta. Era como se naquele gesto estivessem dizendo: este homem, mesmo falho, continua sendo digno de respeito. Sem e Jafé não apenas restauraram a dignidade de Noé, restauraram a nobreza de suas próprias almas. Em tempos onde expor o erro do outro pode parecer uma força, eles mostraram que a verdadeira força está em proteger, em honrar, em preservar o que é sagrado mesmo quando ninguém mais vê. A capa estendida sobre Noé não era só um tecido, era símbolo de compaixão. Era a ponte entre a fraqueza de um pai e a maturidade de filhos, que sabiam discernir o momento certo de calar, o momento certo de cobrir. Era o manto da honra. Quando deixaram a tenda, não precisaram dizer o que haviam feito. Suas ações falavam.
O gesto de ambos seria lembrado não apenas como uma atitude respeitosa, mas como um marco de temor a Deus e à autoridade familiar. E enquanto Noé ainda dormia, envolto agora pela capa trazida com respeito, o céu silenciosamente testemunhava a diferença entre dois caminhos, o do desprezo e o da honra. Em breve, o despertar revelaria consequências que atravessariam gerações. A luz da manhã começou a filtrar-se pela abertura da tenda. Os primeiros sons do acampamento traziam o ritmo tranquilo de mais um dia. Dentro da tenda, Noé despertava lentamente. Seus pensamentos estavam turvos, os sentidos vagos, como se o peso da noite anterior ainda repousasse sobre seus ombros. Aos poucos, a memória foi retornando. O sabor do vinho, o corpo relaxado além do limite, o sono profundo. Mas algo estava diferente. Sentiu o toque de um tecido sobre si, uma capa. E então, compreendeu. Alguém o cobrira. Alguém estivera ali, silenciosamente, respeitando o que havia sido exposto pela própria fragilidade. Noé se sentou com dificuldade, e à medida que os minutos passavam, os fragmentos da realidade começaram a se unir. Foi então que soube. Cam, seu filho, o havia visto. E mais do que isso, saíra e contara aos irmãos, expondo sua condição. A notícia chegou aos ouvidos de Noé de forma seca, mas suficiente para que ele compreendesse tudo. A dor não veio apenas pelo constrangimento, veio pela atitude de um filho. Um filho que escolhera a exposição ao invés da cobertura, o deboche ao invés do respeito. Não era apenas um incidente familiar, era um retrato do coração. E Noé, homem de discernimento e fé, entendeu o que aquilo significava. Cam não errara apenas contra ele, mas contra o princípio de honra que sustentava a nova ordem da terra. As lágrimas não foram mencionadas, mas poderiam ter sido. Um pai não se entristece apenas com o que é feito, mas com o que isso revela. E enquanto a dor ainda latejava em seu espírito, Noé pensava nos outros dois. Sem e Jafé, em silêncio, haviam feito o que era certo. Tinham protegido, honrado, guardado. Era hora de falar, não em ira, mas em autoridade. O que acontecera precisava ser selado com palavras que ecoassem além daquela geração. Haveria bênção, haveria maldição, e essas palavras, proferidas por Noé, carregariam o peso do que fora plantado por cada filho, seja com desprezo, seja com honra. Noé se levantou sereno, mas com o coração marcado. Ele sabia que palavras ditas por um pai, especialmente em momentos como aquele, carregavam um peso eterno. Não era apenas uma reação emocional. Era a consciência de um legado que precisava ser protegido e, ao mesmo tempo, corrigido. Diante de sua família, ele abriu os lábios e declarou algo que surpreendeu a todos. Não amaldiçoou diretamente Cam, o filho que o desonrara. Em vez disso, seus olhos se voltaram para Canaã, o filho de Cam. E com voz firme disse: Maldito seja Canaã, servo dos servos seja aos seus irmãos. Naquele instante, o futuro de uma linhagem foi selado. O nome de Canaã passou a carregar o peso de uma consequência que não era apenas sobre um ato isolado, mas sobre um espírito revelado. Cam havia falhado ao expor o pai. Canaã herdaria as implicações desse coração irreverente. Era mais do que justiça. Era o reflexo de uma escolha que transbordaria pelas gerações. As palavras de Noé ecoaram entre os presentes. Não foram gritadas, mas pesavam como martelo em pedra. Naquela nova terra, onde tudo começava do zero, havia uma necessidade urgente de estabelecer fundamentos, e a honra à autoridade era um deles. Cam perderia, por meio de seu filho, o lugar de destaque entre os irmãos. A maldição sobre Canaã não foi apenas um castigo, foi um aviso. A linhagem de Cam, marcada pela irreverência, enfrentaria servidão, desafios e distanciamento da bênção prometida. O gesto de um pai ferido se tornou profecia.
E com o tempo, aquela palavra se cumpriria de forma visível na história dos povos descendentes de Canaã. Ainda assim, Noé não falou com ódio. Sua voz, embora firme, carregava o lamento de um pai que desejava mais. Mas as palavras não podiam ser retiradas, e como sementes lançadas ao vento, seguiriam seu curso. Enquanto Cam permanecia em silêncio, Sem e Jafé ouviam atentos. Sabiam que estavam diante de algo maior que um incidente familiar. Era uma declaração espiritual sobre honra e desprezo, sobre legado e responsabilidade. Após a maldição sobre Canaã, Noé voltou-se para os outros 2 filhos. Seus olhos repousaram primeiro sobre Sem. Havia nele uma quietude que transmitia reverência, um zelo silencioso que se manifestara com clareza naquele momento delicado. Noé então abençoou. Bendito seja o Senhor, Deus de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. A bênção sobre Sem não era apenas uma recompensa por seu respeito ao pai, mas uma confirmação espiritual. Deus seria chamado de o Deus de Sem, um título que atravessaria gerações. Era por meio da linhagem de Sem que surgiriam Abraão, os patriarcas, os profetas e o próprio Messias. Sem se tornaria o tronco espiritual da fé. Sua honra ao Pai estava alinhada com a honra ao próprio Deus. Em seguida, Noé dirigiu-se a Jafé. Seu gesto, embora diferente do de Sem, também fora digno. Jafé caminhara de costas, sustentando a capa com o irmão. Ele participara do gesto de respeito e, por isso, também receberia uma palavra de bênção. Alargue Deus a Jafé, e habite ele nas tendas de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. A bênção sobre Jafé era de expansão. Seus descendentes ocupariam vastas regiões, cresceriam em número, prosperariam em conhecimento. Mas a frase, habite ele nas tendas de Sem, indicava algo profundo. Jafé encontraria abrigo espiritual na linhagem abençoada de Sem. Sua bênção se tornaria completa ao se unir à herança da fé. Ambas as declarações de Noé mostravam que o gesto dos filhos diante da fraqueza do pai revelava destinos. Um simples momento, uma tenda, uma capa, um pai adormecido, tornara-se cenário de decisões que definiriam o curso de povos inteiros. As palavras de Noé encerraram mais que um episódio familiar, eram fundações. Na nova terra, cada gesto plantava sementes. O desprezo produzia servidão, a honra, bênção. E o silêncio reverente de 2 irmãos se tornaria exemplo eterno de como atitudes discretas carregam promessas grandiosas. Naquele dia, as vozes da bênção e da maldição haviam sido lançadas. Não havia mais o que dizer, restava viver. E ver, com o tempo, como cada palavra lançada frutificaria entre os filhos dos filhos. O tempo seguiu seu curso. Os filhos de Noé se espalharam pela terra, formando povos, culturas e nações. As palavras proferidas naquela manhã, à sombra da tenda, não ficaram esquecidas. Ecoaram geração após geração, como um sussurro contínuo nas tradições orais dos descendentes. A história de Cam, Sem e Jafé era contada não como uma fábula, mas como um marco. Uma lembrança de que atitudes aparentemente pequenas, como olhar ou desviar o olhar, expor ou proteger, podiam carregar consequências duradouras. Cada povo sabia de onde vinha. Cada nação trazia consigo o rastro do que foi plantado nos primeiros dias da nova terra. Os descendentes de Canaã enfrentariam embates, guerras, servidão. Povos como os jebuseus, os amorreus, os cananeus, todos oriundos de sua linhagem, entrariam em conflito com os descendentes de Sem, especialmente com os filhos de Israel. Os ecos da maldição se tornaram visíveis ao longo dos séculos, não como vingança divina, mas como reflexo de uma semente mal lançada no passado. Já a linhagem de Sem floresceu em direção ao plano divino. Por ela vieram Abraão, Isaque, Jacó, vieram Moisés, Davi,
os profetas e, finalmente, Jesus, o Messias prometido. Tudo porque um filho honrou seu pai num momento em que seria mais fácil apenas ignorar ou julgar. E Jafé. Seus descendentes se espalharam pelo norte e oeste, e com o tempo, suas terras se alargaram conforme Noé profetizara. Seu legado cresceu, mas sempre que buscava abrigo nas promessas espirituais de Sem, encontrava algo mais profundo que expansão. Encontrava sentido. A história de Noé e seus filhos atravessou os séculos não apenas como registro, mas como lição. Ela permaneceu viva nos cânticos, nos textos sagrados, nas conversas à beira do fogo, nos ensinamentos passados de pai para filho. Era um lembrete. Deus vê o coração. E os gestos que fazemos na intimidade, nos bastidores da vida, podem tocar as gerações que ainda nem nasceram. A tenda de Noé foi desmontada com o tempo. Seus ossos repousaram na terra. Mas sua memória e tudo o que ali aconteceu permaneceu como uma advertência silenciosa sobre honra, respeito e legado. A história de Noé e seus filhos não foi apenas um episódio isolado após o dilúvio. Ela se tornou uma lente por meio da qual podemos enxergar valores eternos, aqueles que moldam o coração humano e definem o destino de famílias e nações. Em meio ao recomeço da humanidade, 3 filhos enfrentaram o mesmo momento, mas cada um escolheu um caminho diferente, e foi nessas escolhas que se revelaram bênçãos e maldições. Cam, ao olhar com desprezo para o pai e sair contando o que viu, manifestou um espírito de irreverência. Sua atitude desonrou a figura paterna e trouxe consequências não só para ele, mas para sua descendência. Não porque Deus é severo, mas porque a desonra rompe princípios que sustentam o equilíbrio da vida. A quebra de respeito dentro da família afeta gerações. Sem e Jafé, por outro lado, mostraram que mesmo em situações difíceis, o coração pode se inclinar para o bem. Eles agiram com sabedoria, compaixão e reverência. Protegeram a dignidade de seu pai quando ele estava vulnerável. E Deus honrou suas atitudes. Suas linhagens foram abençoadas, ampliadas, integradas no plano divino. O que aprendemos com tudo isso? Aprendemos que respeito não é apenas uma regra, é um reflexo do caráter. Honrar pai e mãe é mais do que obediência. É reconhecer o valor da autoridade mesmo quando ela falha. Todos erram, até os justos. Mas a forma como reagimos ao erro dos outros revela quem realmente somos. Na vida cristã, somos constantemente chamados a proteger, cobrir, restaurar, não a expor. O mundo valoriza a crítica e o julgamento, mas Deus valoriza o cuidado e a honra. E essa honra começa dentro de casa, com os pais, com os mais velhos, com os líderes. Honrar não significa concordar sempre, significa não ferir desnecessariamente, não ridicularizar, não manchar o que ainda pode ser restaurado. Essa história nos convida a examinar nossos gestos diários. Somos daqueles que expõem ou daqueles que cobrem com graça? O mundo observa, mas mais importante, Deus vê o coração. E as palavras que Ele libera sobre nós estão profundamente conectadas às escolhas que fazemos em segredo. Que sejamos como Sem e Jafé, homens e mulheres que entendem o valor da honra. E que por meio de nossos gestos silenciosos, sejamos instrumentos de bênção para as gerações que virão. Se você gostou da história de Cam e quer continuar acompanhando outras histórias de fé e superação, não deixe de curtir esse vídeo e compartilhar com quem você ama. E claro, inscreva-se no canal para não perder nenhum conteúdo novo. Juntos, vamos explorar mais lições poderosas da Bíblia.